Olá, boa tarde. Fim de ano e todo trabalhador que tem carteira assinada já está na expectativa para receber o 13º salário. Mas esse ano foi atípico por causa da pandemia, o que refletiu inclusive nas relações trabalhistas. Mas como é que fica a situação, por exemplo, de quem teve a jornada de trabalho reduzida? Direitos dos trabalhadores é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Veja também. Teletrabalho. Na série sobre os reflexos da pandemia no nosso dia a dia, os direitos de quem está trabalhando de casa. Quando a atividade profissional ocorre desta forma, o empregado não tem direito a intervalo e horas extras. Supremo Tribunal Federal anula decreto do Legislativo que suspendia os efeitos da lei anti-homofobia no Distrito Federal. A relatora, ministra Carmen Lúcia, entendeu que as manobras da Casa Legislativa do DF atentam contra a dignidade humana. E ainda, com a autorização da Justiça, a Polícia Federal cumpre 200 mandados contra o tráfico de drogas em 10 estados. A Polícia Federal cumpre hoje, por ordem da Justiça, mais de 200 mandados contra o tráfico de drogas no Brasil e no exterior. Foram bloqueados 400 milhões de reais e apreendidas 50 toneladas de cocaína. Foram 3 anos de investigações. Os mandados estão sendo cumpridos em cidades do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco. Segundo a Receita Federal, 8 mandados estão sendo cumpridos na Espanha, Colômbia, Portugal e Emirados Árabes. A ação foi batizada de Enterprise e mais de 400 milhões de reais de bens dos investigados foram sequestrados pela Justiça. 670 policiais federais e mais 30 servidores da Receita Federal trabalham nesta operação, que, de acordo com a Polícia Federal, é a maior este ano no combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e uma das maiores da história na apreensão de cocaína em portos brasileiros. A droga era enviada em grande parte para a Europa. Segundo a investigação, os 2 portos mais usados pelos traficantes eram os de Santos, no litoral paulista, e de Paranaguá, no litoral do Paraná. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao habeas corpus em favor de um empresário que foi denunciado na Operação Raio X. O homem é suspeito de ter cometido pelo menos 2 crimes relacionados ao desvio de verbas públicas destinadas à saúde nos estados do Pará e de São Paulo, participação em organização criminosa e também lavagem de dinheiro. Esse empresário está preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Lavínia, em São Paulo. A defesa dele já havia entrado com o pedido de liberdade no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça. Em sua decisão, o ministro do STF, Gilmar Mendes, ele observou que o mérito do pedido não foi analisado pelas instâncias anteriores. Os ministros do Supremo Tribunal Federal garantem a aplicação da lei anti-homofobia no Distrito Federal e julgam inconstitucional o decreto legislativo que suspendia a regulamentação da medida que prevê multa de R$10 mil em caso de intolerância. A lei distrital foi aprovada em 2000, mas precisava de regulamentação. O governo do Distrito Federal já havia tentado por 2 mandatos regulamentar a aplicação da norma, mas as tentativas foram derrubadas pela bancada evangélica na Assembleia Legislativa do Distrito Federal, o que na prática impedia a punição de atos homofóbicos em ambientes públicos e privados. Foi por esta razão que o Partido Socialismo e Liberdade e o atual governo do Distrito Federal trouxeram o caso para o Supremo. O STF manteve a aplicação da norma distrital por estar de acordo com a lei federal contra a homofobia. A relatora, ministra Carmen Lúcia, entendeu que as manobras da Casa Legislativa do DF atentam contra a dignidade humana e ferem o princípio da igualdade. Além disso, a ministra ressaltou que os atos da Câmara Distrital são um retrocesso social na proteção contra condutas discriminatórias em razão da orientação sexual.
A decisão foi unânime. E a União tem até o dia de hoje para apresentar informações sobre a reelaboração do Plano Geral de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para povos indígenas. O prazo terminou no início do mês, mas foi estendido pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal ao atender um pedido da Advocacia Geral da União. No mês passado, o ministro Barroso negou a homologação da segunda versão do plano apresentado pelo governo federal por considerá-lo genérico e vago. E você vai ver a seguir como ficam os direitos de quem teve o trabalho suspenso ou a jornada reduzida durante a pandemia. Esse é assunto para o próximo bloco. Não saia daí. A Constituição Federal é uma tábua de valores que nos orienta a condutas individuais e coletivas. Dentre os inúmeros princípios constitucionais está o princípio da fraternidade, que nos ensina a viver em solidariedade. O avanço da Covid-19 mudou a rotina de trabalho de muita gente. No Brasil, mais de 8 milhões de pessoas levaram o serviço literalmente para casa. É que empresas privadas e órgãos públicos adotaram o sistema de trabalho remoto. E você vai ver na reportagem especial sobre o impacto da pandemia no nosso dia a dia, os direitos de quem está no teletrabalho. A estação de trabalho da Rafaela é a cara dela. Só que o espaço tá assim, vazio desde março. Em casa, o laptop ganhou um cantinho da sala. E é aí que mantém o serviço em dia. Eu nunca tinha vivido isso e achava que eu não ia conseguir administrar o tempo entre os serviços de casa e os do trabalho. O que é natural. Acredito que muita gente deve passar por isso também. Mas eu vi que isso é possível quando se tem foco e disciplina e vontade. Rafaela está entre as mais de 8 milhões de pessoas que estão trabalhando de forma remota no Brasil, segundo o último levantamento do IBGE. A alternativa foi estratégia adotada por 46% das empresas durante a pandemia, como a agência de publicidade do Sávio. Hoje ele trabalha sozinho, porque o resto da equipe entrega as demandas de casa. Hoje se busca uma harmonia muito maior, né? No momento em que você foi obrigado a permitir que o funcionário fizesse o seu próprio horário, ou tivesse mais em casa, ou trabalhasse junto do filho, às vezes o filho pequeno subindo no colo. Então as empresas foram obrigadas a se tornar mais compreensivas, mais flexíveis. E por outro lado, os funcionários eles também entenderam que alguns fatores como usar o próprio equipamento, usar a própria internet, custos, tudo isso teve que ser renegociado, repactuado entre funcionários e empresas. Teletrabalho é uma modalidade em que o trabalhador cumpre a jornada fora da empresa, com um contrato específico que está previsto na CLT. Durante a pandemia do novo coronavírus, ele ficou muito mais comum. Além das mudanças, todo mundo deve ficar ligado nas novas regras. Por exemplo, quando a atividade profissional ocorre desta forma, o empregado não tem direito a intervalo e horas extras. Também não ocorre o controle sobre as horas efetivamente trabalhadas. Para você se instituir um regime de teletrabalho, você precisa de um acordo mútuo entre empregador e empregado. E aí um aditivo contratual é o ideal para a gente poder estabelecer essa relação. Considerando, inclusive, que, por exemplo, o fornecimento de materiais pelo empregador, apesar de não obrigatório dos materiais para o teletrabalho, ele não é obrigatório. Mas se ele houver, ele tem que estar disposto em contrato. E o fornecimento desses meios, esses meios em si não tem natureza salarial, não tem reflexo sobre as verbas salariais. No Supremo Tribunal Federal, o teletrabalho para muitos servidores foi repentino, mas acabou dando muito certo. Uma pesquisa online respondida por 492 profissionais revelou: 90% deles estão muito satisfeitos em trabalhar em casa. Entre os pontos positivos estão a possibilidade de estar próximo à família,
economia de tempo, redução de custos no deslocamento e flexibilidade de horários. 67% dos trabalhadores afirmaram que gostariam de continuar trabalhando remotamente, mesmo depois da pandemia. Em 2018, apenas 108 servidores do STF faziam trabalho remoto. Ao longo dos anos, no entanto, o número foi crescendo, mesmo que timidamente. Em fevereiro de 2020, já eram 179. Um mês depois, com a pandemia da Covid-19, 90% do tribunal teve de trocar o escritório pela sala de casa. Com isso, nós podemos identificar que foi mantida o valor entregue à sociedade, os resultados que o STF apresentou na sua prestação jurisdicional manteve a sua eficiência e sua eficácia. Tivemos economias administrativas significativas, com economias em torno de 40%, chegando até 60% em economias de papel. Com relação à experiência dos servidores, identificamos que houve uma percepção que a produtividade foi mantida. Na casa da Rafaela, lá do início da reportagem, a vida pessoal e profissional estão indo muito bem, obrigada. E por que não pensar nela pós-pandemia? O trabalho remoto me proporcionou uma convivência mais intensa com a minha família, especialmente com as minhas filhas, que estão entrando agora na adolescência. É por isso que eu gostaria, sim, de continuar o trabalho remoto mesmo após o fim da pandemia. Fim de ano chegando, já tem muito trabalhador que tem carteira assinada de olho no 13º salário. Mas a pandemia do coronavírus deve deixar menor o 13º de muitos trabalhadores neste ano. Por causa das mudanças nos contratos de trabalho durante o isolamento, nem todos vão receber o benefício integral. Acompanhe a reportagem. Foi um ano de incertezas para os trabalhadores. O isolamento social imposto por causa da pandemia do coronavírus fez muitas empresas fecharem as portas. E as que resistiram tiveram de mudar a rotina, cortar despesas, demitir funcionários ou, para manter o quadro, alterar a carga horária. Foi o que aconteceu com Tiago, técnico em manutenção numa empresa de assistência a aparelhos auditivos em Brasília. Ele é um dos quase 10 milhões de brasileiros que conseguiram manter o emprego porque tiveram a jornada de trabalho reduzida. A gente ficou com muita incerteza, né? A gente não sabia como é que as coisas iam evoluir, se a empresa ia conseguir se manter, porque a gente nunca tinha enfrentado um período como esse. E eu tenho uma filha para criar, né? Então a gente fica com muito medo de ser mandado embora, de ser demitido. E a princípio a empresa resolveu me dar férias e depois a gente começou a trabalhar de trabalhar por escala. Um vinha um período, outro vinha outro. As mudanças no trabalho de Tiago e de milhões de brasileiros só foram possíveis porque, em abril, uma medida provisória permitiu flexibilizar as normas trabalhistas. Com ela, muitas empresas puderam suspender os contratos de trabalho ou reduzir jornadas e salários. No caso da redução, o trabalhador teve o salário complementado em até 70% pelo governo. Agora, com a chegada do fim do ano, muitos trabalhadores têm outra dúvida: como fica o pagamento do 13º salário? Uma nota técnica recente do governo federal definiu as normas para o pagamento do 13º e das férias. Quem teve o contrato suspenso deve receber o benefício natalino proporcional. O cálculo é feito dividindo o valor do salário por 12 e multiplicando pela quantidade de meses em que o empregado trabalhou por pelo menos 15 dias. Essa regra vale também para contar o período de férias. Já o trabalhador que teve apenas redução de jornada deverá receber o 13º integral. É o caso do Tiago. A Mariluce, dona da empresa em que ele trabalha, explica que, apesar dos tempos difíceis, o pagamento do benefício natalino sem desconto é importante. A expectativa para o 13º salário, mesmo com a redução da jornada de trabalho, vai ser pago integral, pois é de grande valia para os colaboradores ficarem motivados. Eu vou poder cumprir alguns compromissos que eu tinha feito, né, devido aos prejuízos causados pela pandemia. E, assim, ainda bem que, graças a Deus, a empresa vai poder pagar de forma integral o 13º. Bom, e para ampliar o assunto, eu converso agora ao vivo por Skype com a advogada trabalhista Thaís Maldonado. Oi, Thaís, seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa tarde.
Não te ouço, temos um probleminha no áudio, só um minutinho. Thaís, você me escuta perfeitamente? Eu não ouço a Thaís. Nós estamos fazendo um pequeno ajuste para que eu tenha o áudio da Thaís. A gente vai repercutir justamente essa questão do pagamento do 13º, né? Muitos trabalhadores aí de olho, já na expectativa. Thaís, agora sim eu te ouço. Olá, Rafaela, sempre muito bom estar aqui com vocês. Que ótimo, o prazer é todo nosso. Bom, nós acompanhamos na reportagem, aqui no finalzinho, uma empresária falou, inclusive, da produtividade do funcionário, da autoestima. Isso tem ligação direta com o recebimento do 13º, né? E aí o trabalhador, na maior expectativa, todos nós ficamos, caímos o sinal restabelecido. Bom, direto para a resposta, então, como é que o trabalhador pode fazer essa conta? Quem recebe, quem não recebe? Todo mundo que trabalhou ao longo desse ano recebe, né, proporcionalmente ao ano trabalhado. Quem não recebe são aqueles empregados que foram demitidos por justa causa. Agora, todo trabalhador urbano, rural, empregado doméstico, inclusive aposentados e pensionistas do INSS, recebem o 13º salário. Mas aí você fala agora no INSS, eu tenho recebido muitos questionamentos em torno disso, dúvidas de colegas que se afastaram durante esse período. Quem ficou afastado em virtude de uma doença pré-existente, independentemente de pandemia, essa pessoa recebe também? Não, o INSS, ele recebe só quem for aposentado e pensionista, né? No caso de um auxílio-doença, o contrato de trabalho fica suspenso. Agora nós temos uma nota técnica que foi emitida pelo governo federal, agora recentemente, na última semana. Essa nota técnica, ela tem um poder legislativo, digamos assim, juridicamente ela tem validade, eu me refiro ao pagamento integral ou não, que essa nota ela estabelece. Essa nota técnica ela precisa ter uma discussão jurídica amadurecida, né? Porque a gente tem a previsão do pagamento do 13º numa lei específica, também tem ela na CLT, e ela é uma nota técnica. Ela fala que o pagamento, ela orienta que o pagamento tem que ser integral, mas via de regra, o 13º ele é calculado sobre a média do salário ali durante o ano, né? Salário, hora extra, algumas gratificações. Em alguns casos, eles tiveram a redução da carga horária, a redução do salário proporcional à redução da carga horária, né? Então, essa discussão precisará ser amadurecida. Thaís, e quem teve as férias antecipadas? Não, a antecipação das férias ou até o recebimento de abono não tem nenhum impacto direto ao recebimento do 13º. Uma curiosidade que é bom trazer é que o empregado, ele pode receber parte do 13º, a primeira parcela dele, juntamente com as férias, né? Desde que ele faça o requerimento em janeiro do mesmo ano. Então, vai depender de quando ele recebeu a primeira parcela do 13º. O 13º ele deve ser pago obrigatoriamente em 2 parcelas. Então, com relação às férias, o único impacto que tem é se ele já recebeu ou não a primeira parcela do 13º. E o impacto nas empregadas domésticas? Não, segue a mesma linha, né? Elas também vão receber o 13º proporcional ao tempo trabalhado ali, né? Quem trabalhou 15 dias considera-se como se fosse um mês para efeitos de cálculo e também com relação ao salário que ela recebeu. Você falou em parte do 13º no início do ano. A pandemia ela chegou no Brasil em março, né? Muitas medidas provisórias foram criadas a partir do mês de abril. Quem já recebeu parte do 10º no início do ano, em janeiro? Se essa pessoa ficou afastada aí durante todo esse período? Se ela teve a suspensão do contrato de trabalho, aí ela vai receber proporcional ao tempo que foi trabalhado. Agora, o que é importante a gente ter em mente para cálculo do 13º é isso. São as 2 parcelas que elas são pagas. Ela deve ter recebido a primeira parcela entre o dia 1º de fevereiro e até o dia 30 de novembro. Ou seja, quem teve o contrato suspenso aí, vamos colocar de março até novembro, até agora, não recebe? Recebe proporcional.
Recebe aqueles primeiros 3 meses, né? É, proporcional ao mês que foi trabalhado, né? A gente está com 11 meses agora em novembro. E aí ela ficou 3 meses sem trabalhar, vai receber proporcional aos meses trabalhados. E sem a vacina ainda, né? A vacina deve chegar ao Brasil no primeiro trimestre do ano que vem. É possível novas medidas de flexibilização? Doutora Thaís, não responde agora não, que a senhora vai responder daqui a pouco, depois do Jornal da Justiça, no JJ Entrevista. Vamos combinar assim a resposta para essa pergunta. Daqui a pouquinho, a senhora volta às 13 horas e a gente vai ter mais tempo para esclarecer essa e outras dúvidas. Muito obrigada pela participação conosco. Eu que agradeço. E você vai ver no próximo bloco, a partir de hoje, a TV Justiça está no Instagram. Os detalhes em instantes. A Constituição é um conjunto de leis e regras que regem a nossa sociedade. É ela que define as normas de conduta para que tenhamos uma vida tranquila. Os 15 anos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, celebrados em 2020, foram comemorados durante a 6ª sessão telepresencial ordinária do órgão. Essa homenagem contou com a participação de diversas autoridades do Judiciário. A sessão de homenagem aos 15 anos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho foi aberta pela presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi. Ela lembrou dos ex-presidentes, conselheiros e membros que fizeram parte da história do Conselho. Homenagear os 15 anos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho significa, acima de tudo, homenagear todos aqueles magistrados e servidores que por aqui passaram e deram a sua contribuição para que pudéssemos chegar onde estamos. E, nesse sentido, de modo a render homenagens a todos esses homens e mulheres, peço licença para lembrar os ex-presidentes e os ex-secretários gerais do Conselho, em nome dos quais também homenageio todos os conselheiros e ex-servidores, e registro, e aqui homenageio na pessoa dos ministros Vantuil Abdala e Carlos Alberto Reis de Paula, todos os ex-presidentes que estão aqui presentes do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, compôs a mesa de honra da solenidade. Também participou da homenagem o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins. O ministro destacou a evolução no funcionamento da Justiça do Trabalho desde que começou a contar com o suporte estratégico do CSJT. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nas suas subsequentes gestões, já aprovou mais de 200 de resoluções devido à sua importância, criando grupo de trabalho, capacitando servidores, elaborando planejamento estratégico, prestigiando assim medidas de sustentabilidade e programas de boa prática. O Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, também participou da cerimônia de homenagem ao aniversário do Conselho. O procurador ressaltou a contribuição dada pelo CSJT para o ordenamento jurídico trabalhista. Nesse momento em que se comemoram 15 anos de existência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, enalteço a importância da construção e da contribuição do CSJT para a nossa nação. Falo isso em nome do Ministério Público do Trabalho, instituição co-irmã e que participa das sessões desse conselho, contribuindo com seus trabalhos e com o resultado que essa casa tem oferecido à Justiça do Trabalho e a toda a sociedade brasileira. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho foi instituído em 2004 pela Emenda Constitucional 45. O órgão foi criado para exercer a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus e vem cumprindo esse papel desde 15 de junho de 2005, data de sua instalação. O Conselho é formado pelo presidente e pelo vice-presidente do TST e pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho.
por 3 ministros eleitos pelo Pleno do TST e por 5 presidentes de tribunais regionais do trabalho, representando assim cada uma das regiões geográficas do país. E depois do YouTube e do Twitter, agora a TV Justiça está no Instagram, mais um canal digital de comunicação entre nós e você de casa. A arroba é muito fácil, TV Justiça Oficial. Basta digitar na busca do aplicativo e seguir. No Instagram, o internauta vai ter conteúdo exclusivo e ficar sabendo de tudo que vai ser transmitido pela TV. E não é só isso não. Todo mundo vai poder interagir, tanto pelos comentários quanto pelos filtros que estão sendo desenvolvidos especialmente para a TV Justiça. Neste novo canal, você vai acompanhar um pouco da nossa rotina, notícias, bastidores e conhecer mais sobre os programas especiais. O Poder Judiciário do jeito que você nunca viu, com um simples toque na tela. Já somos quase 400 mil no Twitter, mais de 100 mil no YouTube. Não perde tempo não, vem pro Instagram também. Eu acabei de publicar a minha foto e marcar @TV Justiça Oficial. É o endereço do nosso Instagram que entrou no ar hoje. O Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Lembrando que eu volto em instantes, daqui a pouquinho com JJ Entrevista. Em pauta, o 13º salário, quais as mudanças diante da pandemia da Covid-19. Até já, fique com a gente.